grande e tal, mas, porra, a gente dava conta, a gente tava em 4 ali se fosse necessário, mas só precisou de eu chegar e tomar uma iniciativa. E ele me peitou ainda. Ele me peitou, o que você tá fazendo? Você é polícia? Você não interessa pra você o que eu sou, rapaz, some daqui, tal. E aí seguramos ele começou a correr, né, ia chamar a viatura e tal. Só que fui conversar com a moça e aí eu percebi que se tratava de um trans. Né, de uma trans, uma mulher trans, e aí tinha mais uma outra moça com ela, e deixando claro que não desabona em nada, né? Ainda assim se trata de uma situação de injustiça. Algumas pessoas questionaram, mas sendo mulher trans, tem capacidade de se defender e tal. As pessoas estão tão mortas por dentro, cara, que perdem a sensibilidade. E eu falei o seguinte, a minha defesa foi o seguinte, mesmo que fosse um homem hétero, que não fosse trans, o que fosse, estivesse sofrendo uma injustiça ali, eu agiria. Porque eu acho que essa é a essência do ser humano. Não se calar perante as injustiças debaixo dos seus olhos. Fazer alguma coisa para que o mundo se torne um pouquinho melhor. Deixar uma contribuição. Né? Eu sempre fui assim, eu sempre tive esse ímpeto. E aí eu me propus ajudar. Ainda conversei com ela ali e falei, poxa, mas isso aqui vai terminar numa morte. Não, que é meu marido. Isso aqui vai terminar numa morte, cara. Você precisa buscar ajuda, tem que sair da rua. Tá, não, tá tranquilo, isso é frequente. Se não tem vítima, acaba não tem normalizando, crime, né? Então você vê como é que é grave o negócio. Mas a nossa sociedade, principalmente os homens, viu, Vila? Eu acho que nunca tivemos uma sociedade, uma geração de homens tão fracos e covardes como nós temos hoje. Os caras estão numa pegada assim de mentalidade. Existem diversos movimentos até que institucionalizaram isso, criaram regras para esse movimento anti-mulher, anti-homem, inclusive, né? Que tira a essência toda do homem, transforma o homem numa ameba, disfuncional à sociedade. Então é muito perigoso isso, cara. Porque quando a gente tem uma geração de homens fracos, tempos difíceis começam a ser criados. Eu percebo muito isso. E como vai criar os filhos, né? Vai criar os filhos como se o cara é fraco, né? Exatamente. A criação, ela tem de ser tendenciosa. Exemplo, né? Exatamente isso, cara. E aí dentro dessa situação que a gente passou, essa ocorrência, eu pude perceber que, cara, assim, existe uma parcela de pessoas que estão interessadas. Estamos falando disso agora, acabei de ver uma notícia agora que ele tá pedindo perdão, escreveu uma carta lamentando. É porque, na verdade, ele tá com isso aqui, ó. Agora tá não vai passando nenhuma agulha, porque ele sabe que nem o criminoso aceita esse tipo de delito. Então ele vai passar um veneno na cadeia, vai ficar no seguro. E se ele não andar piano lá, filho, eu quero ver a valentia dele toda. Exatamente. Ele justificar que é claustrofóbico. Foi muito pesado, né, cara? É uma coisa que choca as pessoas, traz uma realidade à tona. É um negócio, como eu comentei, acontece frequentemente, mas eu acredito que as pessoas ainda não se ligaram. A gente estava comentando essa semana que o brasileiro ele é muito desunido, né, cara? Ele é muito pensa no próprio umbigo, parece que não se comove com nada. É difícil tirar o brasileiro da zona de conforto. E muito se deve, eu estava conversando com um amigo meu, o André, ele me trouxe uma reflexão. Ele falou, sabe por que o Brasil é desse jeito? Porque nós não passamos alguns momentos históricos como outras nações passaram e passam ainda, como guerras pesadas, como desastres naturais que coloquem toda a civilização numa situação onde ou ela se une, ou ela morre de vez, ou ela sucumbe de vez. A gente teve enchente lá no Rio Grande do Sul que aconteceu isso, né? Sim, exatamente. Foi uma prova disso. Mas ainda assim, nem se você comparar... Teve 7 deputados inclusive a primeira que votaram contra lá a anistia da dívida. Inclusive a primeira-dama estava viajando enquanto estava ocorrendo todo esse desastre no Brasil, né? Não podia estar ajudando pessoas físicas indo lá, gastando seu próprio dinheiro para ir ajudar. Mas enfim, isso não é frequente no Brasil. E, historicamente, nunca houve assim um terremoto que destruísse boa parte, um território significativo. Nunca houve um tsunami, alguma coisa assim. E são esses momentos de dificuldade, de desafios, que as pessoas tendem a olhar e falar, eu preciso de você, cara. Agora, tem um ditado que diz que se a casa do teu vizinho está em chamas, a sua também corre perigo. E é justamente isso. As pessoas elas estão acostumadas ali em trazer a segurança para o seu próprio lar, para sua própria família, cuidar dos seus próprios interesses e não olham para o lado. Se o mundo está desabando do lado, cara... É o que acontece com os americanos. Exatamente. O povo americano. O povo americano. Se
Se o povo americano passaram por várias guerras, continuam passando por vários conflitos armados, são furacões, né, tornados lá que devastam toda uma sociedade, e aí eles precisaram e precisam a todo momento estar em sincronia. Acontecem atentados terroristas a todo momento lá, que mexe, comove a sociedade, as pessoas têm algo em comum a compartilhar. No Brasil é tudo lindo, né? A galera costuma falar que aqui é o país do amor, né? Aqui é o país da alegria, aqui não tem terremoto, aqui não tem morre isso. 40 mil pessoas por ano vítima de violência. É aí que tá. Só que enquanto não for com a minha família, enquanto não for com um parente meu, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, o cara não se comove, o cara não olha pra isso, ele tá acostumado. Aqui no Brasil a gente tá acostumado a ligar a TV, você sabe disso, você comenta quantas notícias por dia de violência e morte, as coisas mais terríveis. Eu nem ligo mais jornal, esse tipo de coisa na minha casa, porque, porra, é tão, cara, ruim, é uma energia tão ruim que pega a gente, que eu prefiro não compartilhar desse tipo de conteúdo, sendo inevitável, né? Porque você abre Instagram também, então não tem pra onde fugir. Toda hora é uma notícia como essa. Marido agride mulher com 60 socos no rosto. Filho pega a arma, mata pai, a mãe e os irmãos. Cara, tá pesado demais o negócio aqui, mas por conta do quê? A sensação de impunidade. Aqui é o país onde você tem abertura para você fazer o que você bem entender. E já começa de cima, né? Porque você olha pro nosso líder, o maior líder da nação, o cara já cometeu tudo quanto é tipo de crime, já fez tudo que tinha para fazer, foi condenado, foi solto, tá hoje à frente do nosso país. Enfim, então, como que a gente pode tirar um bom exemplo? Como que a sociedade vai poder olhar e falar assim, não, aqui no Brasil o bicho pega, aqui se a gente fizer vai sobrar pra gente. Não sobra nada. Aqui você pode fazer o que você bem entender. Mas voltando para essa situação da União, eu acho que a hora que o Brasil começar a passar um momento de muito aperto, que eu acho inclusive que já tá chegando, eu acredito principalmente nisso, é o momento que a gente vai se unir, vai olhar e falar, porra, a gente precisa estar junto em uma sintonia, uma ideia. Eu posso até não concordar com você, mas, cara, a gente precisa se unir para resolver esse trem aqui, cara. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, ao contrário, a gente vai perder tudo que a gente tem ainda. E eu acredito fielmente que esse é o momento. Que é um momento de crise, é um momento de instabilidade, de incertezas, de censura. Tá perigoso o Brasil. E a gente nem tá falando de terrorismo. Tá mais perigoso você ser político no Brasil do que você ser de grupo de operações especiais. Pelo menos você já conhece seu inimigo. Exatamente. Tá daí declarado, eu posso falar com a maior tranquilidade do mundo. Eu nunca vi a Constituição Federal ser rasgada do jeito que estão rasgando. Não se respeita os artigos da Constituição Federal e fica por isso mesmo, cara. Eles estão mandando lá em Brasília, né? Estão mandando intimação para deputado federal sobre pronunciamentos feitos na tribuna da Câmara. E é bem claro a nossa legislação. A Constituição Federal é a principal lei do país. O artigo 53 é muito claro que o deputado e o senador são invioláveis por suas palavras. Então você sobe numa tribuna da Câmara, você é inviolável. Teve o Marcel Van Hatten, Gilvan da Federal, Cabo Gilberto Silva. Todos eles receberam intimação da Polícia Federal por pronunciamentos feitos dentro da Câmara dos Deputados. Então, nós estamos chegando num nível tão absurdo de que não se respeitam a lei, vindo lá de cima, que aqui embaixo a bandidagem pensa assim, bom, se ninguém respeita lá em cima, por que a gente tem que respeitar lá embaixo? Se lá em cima fala que é normal roubar para tomar uma cervejinha, é porque o negócio aqui desandou. Exatamente. Se o governo federal veta o fim da saidinha, é porque a casa é nossa. É isso que eles pensam. Se vem uma ordem do Poder Judiciário proibindo a polícia de entrar em determinados morros do Rio de Janeiro, agora caiu isso, é porque o negócio está desandado. Esse é o recado que a gente dá. Ao passo que se fosse tolerância zero, desde os pequenos crimes até os lá de cima do colarinho branco, a gente tivesse tolerância zero, isso não aconteceria. Mas, infelizmente, está acontecendo. E por culpa única e exclusivamente do Congresso Nacional, através dos senadores que poderiam brecar esses absurdos, e não breca. Então a gente fica numa situação muito complicada. E é o que você falou, nós estamos chegando quase no fundo do poço. Se não tiver uma mudança drástica de pensamento, de atitudes de homens com coragem, a gente literalmente vai afundar. Já estamos afundando. Eu não vejo luz no final do túnel enquanto nós tivermos senadores covardes e omissos e, por que não dizer, bunda moles, que tem medo de tudo. É complicado, velho, a situação que a gente está vivendo. Aí muita gente nos cobra na rua o tempo todo. Pô, mas vocês não fazem nada. É que a população não sabe o que faz um vereador, não sabe o que faz um deputado estadual, não sabe o que faz um senador. Então, você sabe disso porque você é um cara culto.
Mas os únicos que podem impeachment-me nisso são os senadores da República. O deputado não pode fazer absolutamente nada. E aí os projetos de leis e esses pedidos de impeachment fica a cargo do presidente do Senado decidir se vai ou não vai pautar. Então é ele que tem que ser cobrado. Claro que nós deputados, o povo pode cobrar, mas é ele que tem que ser cobrado. E esses caras se reelegem, depois o povo cobra na rua. Só que por que ele se reelege? Muito dinheiro, muito poder aquisitivo, muita propaganda falsa, e o povo tem memória curta. O povo se esquece. Infelizmente, a gente vê cada absurdo aí de esquecimento do povo, que eu falei, não é possível que esse cara se reelegeu mais uma vez. Sem falar as compras de voto, que é muito comum. Ah, mas é só no Nordeste. Não, não é não. Aqui em São Paulo tem compra de voto. A cidade mais rica do país tem compra de voto. Tem boca de urna pra caramba, tem cesta básica, tem churrascada, e eles vão comprando voto. Sim. É muito comum você receber pedido assim, ó, me dá um caminhão de cimento que eu ponho minha família inteira pra votar em você. Me ajuda aqui nessa churrascada aqui que eu ponho minha família inteira pra votar em você. Eu já recebi pedidos assim, mas são vários. No começo eu ficava com ódio. Hoje eu não, eu já entendo que é cultural. A gente não aceita esse tipo de política, mas é cultural isso. Principalmente daqueles que não têm muita instrução, eles acham que isso está enraizado. Se o vereador tem que comprar remédio, tem que pagar a cesta básica, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar o aluguel. É o tempo todo isso. O último pedido que eu recebi faz 20 dias. Ó, se você arrumar um ônibus para levar o meu pessoal para um evento tal, da igreja tal, você pode ficar sossegado que eu estou garantido. Aí eu falo, mas como assim? Não, o ônibus custa 3.500, a gente arrumou 2. Se você arrumar o resto, esse pessoal vai votar em você. Eu falei, cara, obrigado. Por isso que esse país aqui não vai mudar tão cedo. Por causa de gente como você, que tem até uma instrução, mas fica fazendo isso. E se chegar uma pessoa que tem mais poder aquisitivo, vai levar os votos. Vai levar. E, infelizmente é assim vai que levar funciona. E é assim que o político tradicional, o político da velha política, ele se sustenta, viu, Vilela? É muito complicado. E hoje a rede social ela vem ajudando muito a escancarar essa realidade. Até, por exemplo, porque as pessoas têm oportunidade de assistir um podcast como esse, por exemplo, e escutar as pessoas que têm esse convívio, como o delegado Palumbo, eu tenho um pouco de experiência também na área política, e a gente vivencia esse sistema, né? E por que eu falo de sistema? Porque é um conjunto de regras, é um conjunto de hábitos ali dentro das instituições, dentro da própria política, que propiciam o ambiente de corrupção, né? Não só se tratando de dinheiro, de corrupção ativa ali, corrupção passiva, enfim, mas também essas trocas de favores também é uma forma de corrupção, né? Inclusive prevista na lei eleitoral. Então, as pessoas elas se condicionaram a fazer algo dentro da política se elas receberem algo. Ela não vota no cara mais, com exceção de alguns casos, né, principalmente a rede social ela vem evidenciando muito isso, ela não vota no cara porque o cara apresenta bons projetos, porque o cara tem boas propostas para o país, para a cidade, que seja, enfim. Ela vota porque o cara ele pode oferecer alguma coisa para ela, para a vida dela. E entra mais uma vez na seara que a gente estava conversando aqui de desunião. O cara, em vez de olhar para a esfera do município dele, do estado ou do país, não. Ele olha para quê? Para picanha, cervejinha que foi prometida pingar na mesa dele ali. Ele não está preocupado em entender como é que funciona a máquina pública, o básico do básico de economia, entender que não existe almoço grátis, de que nada vai chegar na tua mesa gratuitamente, sempre vai ter que sair de algum lugar e geralmente é do teu bolso. Então, enquanto as pessoas não entenderem esse sistema, essas engrenagens, a gente vai continuar repetindo todos esses processos. Então, acredito muito que o Brasil está passando por um processo de evolução política, intelectual, espiritual. Eu acredito muito nisso também. Eu acredito que o povo está sendo forjado. E acredito demais que o Brasil... Eu procuro internalizar isso, né? Que o Brasil tem um futuro brilhante pela frente, tem uma promessa, mas talvez a gente nem viva para ver isso, né? Mas se eu puder deixar minha contribuição enquanto vivo, puder fazer alguma coisa para acordar algumas pessoas